Em 2021, o cinema ainda estava abalado por 2020, mas isso não impediu o diretor Guy Ritchie, criador de Snatch e Magnatas do Crime, a lançar Infiltrado, um excelente filme de ação que conta uma história de vingança baseado em um personagem que entra infiltrado em uma empresa de segurança responsável por carros forte. Guy Ritchie é o diretor responsável por criar personagens de ação muito ricos e icônicos, como o Mickey, o Turco, o Treinador, o Tijolão, isso para citar apenas 2 filmes e alguns personagens. E ele é o responsável por trazer o H, esse personagem desse filme tão rico de ação que não fica só na pancadaria nem na violência, ele vai para um roteiro rico e sólido, assim como filmes como Checkmate, que também tem vídeo aqui no canal, inclusive. E é uma pena que um filme tão bom tenha vindo para o Brasil com uma tradução tão pobre de título, porque o título original é Wrath of Man, Ira do Homem, e eles deram o nome de Infiltrado, que é um nome tão genérico e que se confunde com muitos outros filmes que também tem o nome de Infiltrado, que podem causar confusão caso você pesquise o filme em português. E antes da gente começar a análise aqui, é importante entender que esse filme ele é dividido por capítulos e a linha do tempo dele é quebrada, o que eu planejo reorganizar aqui nesse vídeo para vocês entenderem melhor todas as miúças desse roteiro tão bom e complexo, sendo o filme dividido por capítulos, com cada capítulo tendo um nome que exemplifica o que aconteceria naquele mesmo capítulo. Sendo o primeiro capítulo Um Espírito das Trevas, o segundo Terra Arrasada, o terceiro Meninos Maus e o quarto Fígado, Pulmões, Baço e Coração, que teria um significado muito maior ali para a conclusão do filme. E logo no começo do filme a gente tem uma apresentação ali de todo mundo que trabalha com os carros fortes. É um ambiente majoritariamente masculino e ele não é domesticado, eles não tentam fazer politicamente correto ou domestica os homens a agir como se eles estivessem sendo filmados para um filme. O apelido de um deles é Suadinho, você imagina de onde veio esse apelido, é muito engraçado. Fora todas as situações ali de hormônios à flor da pele, né, testosterona à flor da pele, que eles se ofendem, eles têm piadinha de mau gosto, e é ótimo, porque esse é um ambiente de pessoas que estão trabalhando há muito tempo já juntas, principalmente é um ambiente majoritariamente masculino, mais uma vez. Esse diretor é especialista em fazer isso, e também em entregar informações muito rapidamente de maneira muito precisa, porque o Bullet, um dos personagens principais do filme, a gente não sabe muito bem o que ele é ali, se ele é chefe da segurança, se ele é um gerente, a gente não sabe, porque ele chega e fala, oh, eu sou o Bullet, e ao invés dele falar por que ele tá conversando com o cara ali, qual é o cargo dele, ele explica por que o apelido dele é Bullet, ele fala, ah, o meu apelido é Bullet, mas eu não entendo muito bem porque eu nem sou tão rápido, o que faz o menor sentido, mas no contexto de um filme onde tudo que é explicado é o que precisa ser explicado, funciona maravilhosamente bem. O personagem H, ele chega ali para conseguir esse emprego e ele precisa tirar 70% de assertividade nas provas físicas e de perícia, e ele consegue passar com 70% na risca. Para quem está assistindo, passa aquela impressão que ele está se segurando, tentando passar exatamente na risca para passar despercebido, o que é o fato, porque logo nos seus primeiros dias de trabalho ali, o H ele impede uma tentativa de roubo ao carro forte que ele está trabalhando, que é um carro forte ali dos caras meio low profile, da galera que não teve uma nota muito boa nos exames. E ele elimina todos os bandidos, inclusive é muito engraçado que um dos bandidos é o Post Malone, você pensa, o que esse cara tá fazendo aqui nesse filme? É muito engraçado, mas essa cena serve para mostrar que o personagem ele é muito mais do que é, voltando para aquele mistério de você não saber exatamente o que ele é, o que ele tá fazendo ali, e a história vai desenrolando ao redor disso. Tem até uma interação no bar muito engraçada sobre o H ser um cara meio badass, meio poucas palavras, que é muito engraçado que um cara chega perto dele, tenta conversar com ele ali, pagar uma cerveja para ele, e o cara fala, não tô interessado, no que o outro cara chama ele de Mary Poppins, porque realmente uma das únicas coisas que você consegue perceber desse personagem é que ele é britânico, porque ele tem um sotaque muito carregado em inglês. Mas mesmo essa cena meio fora do ar estaria ligada com o decorrer da trama principal, que seria a vingança. Para quem já assistiu já tá bem ciente disso, para quem não assistiu, você tá tomando leves spoilers aqui, então se você quiser ver o filme, assiste antes de ver esse vídeo. E por ter impedido esse roubo ao carro forte, a gente tem a introdução de mais 2 personagens ali, que são 2 investigadores do FBI, que querem conversar com todos os envolvidos no acontecimento, porque é muito estranho que um policial iniciante tenha dado cabo de uma gangue inteira de assaltantes de carro forte e mais pra frente a gente descobre ainda
que esses dois investigadores estão trabalhando com o Andy Garcia, que ele interpreta o agente King nessa história toda. Eles dão a entender que eles conhecem o H, que eles sabem quem o H realmente é, porque nessa altura do campeonato você já sabe que ele não é só um policial iniciante. No que o agente King fala para os seus dois subordinados que ele escolheu os subordinados porque todos eles tinham um interesse em comum ali. Você fica imaginando que interesse em comum é esse, mas eles estão meio que fazendo vista grossa pro que o H tá fazendo. Então, depois que o H é promovido e começa a andar no carro blindado com o Bullet, eles sofrem uma segunda tentativa de assalto. Dessa vez, ao invés do H realmente revidar e acabar com todo mundo, ele simplesmente desce do carro forte e os bandidos fogem com medo. Nesse momento do filme não dá pra entender nada, não dá pra entender o que tá acontecendo, e aí a gente começa a voltar na linha do tempo. A gente começa a ver a linha do tempo de um outro ponto de vista, começando de o que aconteceu e por que o H tá ali, quem ele realmente é, e todos os desdobramentos que iriam acontecer ao longo do filme. Mas como eu acho que ficou um pouco confuso, a gente vai começar em outro ponto da história, em um ponto que cronologicamente faz muito mais sentido. E antes de continuar, se você está gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal para nunca perder nenhum vídeo novo que eu postar por aqui. Agora, reorganizando a linha do tempo, a gente vai ver o começo da história, as coisas que precederam o primeiro assalto ao carro forte, que é a apresentação dos veteranos. A gente é apresentado a eles ali em uma tarde casual de pôquer, a gente pode ver que todos eles estão aposentados e de saco cheio daquela situação toda, estão entediados e trabalhando em empregos horríveis. Em especial o sargento, que diz que trabalha em um shopping e que se não fosse a esposa dele trabalhando e os pais dela ajudando, eles não conseguiriam se sustentar, o que é uma história muito triste. Esses veteranos do Vietnã, eles fazem meio que piada ali com um deles que é o que está se saindo melhor. E ele meio que desabafa e fala, olha, eu estou trabalhando para um cara que está ganhando muito mais do que eu jamais ganharei e ele não está pagando as minhas horas extras. E aí, um deles ali, o mais psicopata, que é o Jen, ele fala, por que você não pega? Por que você não pega o dinheiro das suas horas extras? E aí eles perguntam pro sargento, não é uma boa ideia? E aí a ideia meio que surge na brincadeira, só que eles executam. E toda essa primeira abordagem desse grupo de criminosos é feita de uma forma muito rápida, onde eles fazem ali um primeiro roubo de coisa de 18 mil dólares, bem pouquinho mesmo, só pra gente entender por que eles fizeram aquilo, quais eram as motivações e qual é o grau de perícia deles. Eles são todos militares, veteranos do Afeganistão, e eles estão entediados, então eles têm habilidades, eles têm os meios, eles têm como fazer as coisas sem levantar suspeitas, e é por isso que nem o FBI conseguiu chegar até eles, mas já a gente chega nessa parte. Porque logo em seguida eles vão fazer o roubo do carro forte, que é aquele roubo que aparece lá no começo do filme, que infelizmente não sobram sobreviventes. Só que o que acontece? Quando eles foram praticar esse assalto, existia um jovem ali que estava esperando o pai dele comprar burritos em um carro. E quem era o pai dele? O H. O H que recebeu uma ligação de um dos seus subordinados pedindo para ele ir até um lugar verificar uma informação. Segundo esse subordinado dele, uma coisa sem perigo nenhum, uma ação sem nenhum problema, não ia acontecer nada de ruim com ele. Se ele fosse lá comprar um burrito e visse literalmente para que lado o carro ia virar. Ele faz isso, mas mal sabia ele que tinha uma galera planejando assaltar aquele carro forte. Eles tentam assaltar, alguma coisa sai errado, um deles reage, eles abrem fogo nos funcionários do carro forte, o Jen tem o rosto descoberto e ele vê que o jovem viu o rosto dele. Preocupado, porque ele é um cara cheio de cicatriz, muito fácil de identificar, ele acaba eliminando o garoto ali que calhou de ser o filho do H, que vem correndo desesperado, sabe quem foi que fez aquilo, porque ele também é baleado pelo Jen, e é aí que começa a vingança, porque o H não faleceu, ele foi para o hospital, se recuperou e voltaria a procurar quem seria o responsável por aquele roubo que custou a vida do filho dele. Depois de se recuperar, o H ele tem que prestar contas à ex-mulher dele, porque era o dia dele de ficar com o filho dele, já que ele é divorciado, e um agente do FBI presta solidariedade dele, e a gente descobre que esse agente do FBI é o agente King, interpretado pelo Andy Garcia, que aparece logo em seguida em uma cena dando uma lista de nomes que o H pediu para ele, uma lista de nomes de pessoas que poderiam estar envolvidas com o assalto que custou a vida do filho dele. A partir daí é revelado que o H ele é líder de uma organização que também assalta carros fortes ou algumas outras operações que não ficam claras no filme. Mas eles estavam tentando assaltar aquela mesma empresa de carro forte quando aconteceu essa fatalidade. E por serem criminosos, eles começam a ir atrás de todo mundo que poderia ter algum envolvimento nisso, ao ponto de eles encontrarem lugares muito obscuros e pessoas fazendo coisas tão pesadas e horríveis
que eu não consigo nem falar aqui no YouTube. Para quem assistiu o filme sabe, né? É muito complicada a situação, ao ponto de um dos capangas dele, o mais de idade ali, falar: olha, eu não tô aguentando mais isso, é melhor a gente parar agora, porque uma hora eles vão começar a vir atrás da gente, porque a gente tá acabando com todas as organizações por aí. No que o H fala para ele: tá tudo bem, eu nunca mais vou envolver vocês nisso. E isso explica por que, quando essa mesma organização foi praticar o golpe ali contra o carro forte onde ele estava, porque eles ficaram tão assustados quando eles viram o próprio chefe deles trabalhando de segurança naquela empresa que eles iam assaltar. Por isso que eles fugiram, não era medo, era um choque, porque eles não sabiam que o chefe deles estava naquele carro forte, nem que ele estava infiltrado naquela companhia de segurança. Mostrando que o H, além de ser um personagem muito badass, ele é um homem de palavra, porque ele falou que não envolveria mais os capangas nele nisso, a ponto nem de contar que ele estava trabalhando infiltrado naquela equipe de segurança. Pois bem, então voltando ao núcleo dos veteranos do Afeganistão, eles decidem praticar um novo assalto. Por mais que o Jen tenha ferrado com tudo, ele ainda estava no grupo, todo mundo sabe que ele é um cara meio psicopata, mas assim, não tem como tirar o cara da jogada, né, porque ele já participou da primeira. E o próximo golpe seria milionário, porque eles invadiriam a central de comando dos carros fortes na Black Friday, o que é um negócio muito interessante, porque traz o filme para o mundo real, né, porque a gente tem a Black Friday até aqui no Brasil. Você imagina que movimentaria uma quantidade muito alta de dinheiro. E é nesse momento que as linhas do tempo do filme se conectam, porque enquanto o H está fazendo uma rota com o Bullet, ali na Black Friday, a gente imagina que os veteranos vão atacar nesse dia, o Bullet começa a ter uma conversa meio estranha com o H, na qual ele revela que ele era o cara de dentro da companhia de segurança dos carros fortes, que possibilitou que a primeira grande jogada dos veteranos acontecesse. E naquele momento ele fala pro H: olha, esses caras eles vão pagar uma quantidade para eu colocar eles dentro da central, a sua arma não tem balas, não dá uma de herói, só fica quietinho e vai ficar tudo bem. E isso é muito importante na história, porque é um recurso de roteiro usado para diminuir a força do H, porque até então ele tinha se mostrado como uma força imparável, indestrutível, que não teria nem chance aquela galera lá, mesmo com as roupas especiais, contra ele. Então eles tiveram que literalmente deixar o H algemado no chão antes de começar o terceiro ato do filme, que é incrível. É realmente uma sequência de ação muito boa, muito forte. Tem muitas baixas dos dois lados. Do lado dos heróis, porque o Bullet está disfarçado e ele tem algumas eliminações bem desonrosas ali, bem ruim, dá um mal-estar. Enquanto que do lado dos assaltantes, o Jen é meio maluco, então ele vai acabando com todo mundo ali para ficar com o dinheiro todo para ele. O que acontece, porque no final do filme, depois que o H é meio que derrotado, até porque, caramba, né, muita gente, muita coisa, um negócio muito grande acontecendo, e a última parte do filme é o Jen aproveitando os louros da vitória ali, já que ele não tinha ninguém para repartir os frutos do último roubo, ele tá sozinho, feliz, porque ele tá cheio da grana. No que um celular toca, com um toque muito particular, muito peculiar, que a gente lembra de ter ouvido, e que era o celular do H, que está nesta sala esperando para dar ali a retribuição ao Jen por ter eliminado o filho do H. No que o H fala que não quer o dinheiro, o Jen fica meio desesperado, o H joga um arquivo para ele, que é o obituário do filho dele, mostrando a ordem que as balas foram efetuadas contra o jovem, que foram fígado, pulmões, baço e coração, que é a ordem que o H escolhe enquanto elimina o Jen ali em uma cena muito bonita, que finaliza esse filme de uma forma muito bela e magnífica para quem é fã do cinema de ação. Então o H sai do apartamento e a gente tem a conclusão do arco do Agente King, porque ele esse tempo todo estava acompanhando toda aquela situação de perto e ele perguntou pro H: acabamos? E o H fala: acabamos. Significa que ele não quer o dinheiro, o H ele não quer o dinheiro do roubo, enquanto o Agente King sobe até o apartamento, querendo dizer que ele aceitou aquilo como propina, digamos assim, para que o H pudesse ter a sua vingança sem nenhum problema. Então o H vai embora e nós presenciamos mais um personagem icônico criado pelo Guy Ritchie nesse filme, que é uma obra de arte do cinema de ação e que leva 6 estrelas aqui no canal. Por que ele não leva 7 ou 8 estrelas, sendo que ele é tão bom, sendo que ele é tão primoroso? Porque infelizmente esse filme é uma refilmagem de um filme chamado Assalto ao Carro Forte, de 2004. É um filme francês e o Guy Ritchie ele refilmou esse filme. O que nos leva ao próximo assunto desse vídeo, que é: haverá uma sequência a Infiltrado? Terá um Infiltrado 2? Na minha opinião, não terá. Primeiro, porque ele é uma refilmagem, então não faria sentido. E segundo, porque aqui na internet tem muita gente que pergunta sobre a sequência, sobre se existiria alguma sequência.
mas no momento que eu estou gravando esse vídeo não existe nenhuma sequência confirmada ou em produção de Infiltrado 2. Então eu espero que você tenha gostado, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.